Na Vila Capanema, o Corinthians saiu na frente do Paraná na jogada de Matheus Vital e Sid Clay. O lateral recebeu no fundo e cruzou para a chegada de Rodriguinho. 1-0 Timão. Dois minutos depois, Sid Clay fez tudo sozinho e só parou quando colocou a bola lá dentro. Chute forte para ampliar a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, o Corinthians aumentou a conta. Fagner recebeu de Romero e cruzou na medida para Cleison deixar o dele. E para fechar, Gabriel arriscou o chute da entrada da área. A bola saiu mascada, mas suficiente para passar pelo goleiro Luiz Carlos. E ficou assim, Paraná 0, Corinthians 4. Leão, impressionante. O Corinthians liderou o campeonato passado inteiro. Na primeira rodada, se fosse fazer por saldo de gols, o Atlético Paranaense fez mais gols, teria sido a única rodada que o Corinthians não foi líder desde a quarta rodada do ano passado. Na quinta rodada ele assumiu a liderança e nunca mais saiu. Que coisa! Não é um elenco espetacular? Como é que se explica uma coisa dessas, Léo? Não é tão difícil explicar, não. Primeiro, não é essa qualidade toda, como nós temos aqui o Miller, o Oscar, as saudades que a gente sente do nosso relacionamento, da nossa amizade. Isso era um futebol que dava prazer de você assistir, como você disse. Por que o mesmo time, o mesmo esporte, com duas maneiras de jogar, 0-0? O que acontece com o Corinthians é fácil de ser analisado. Primeiro, o seu treinador não inventa muito e não quer inventar. E ele conhece tudo do Corinthians desde que era bem mais jovem e não tinha nome nenhum. Segundo, o Corinthians não tem um ídolo. O Corinthians não tem nada de maravilhoso destaque individual. Mas tem uma safra maravilhosa de coadjuvantes que resolve o problema de qualquer treinador. Quando nós falamos sempre que o coadjuvante, eu já disse aqui umas 30 vezes, que o coadjuvante ganha Oscar igual a estrela, e a estrela precisa do coadjuvante, é isso aí... E o coadjuvante nem sempre precisa da estrela, né? E o coadjuvante se esforça, transpira, escuta o treinador aquilo que ele quer, treina e responde dentro do campo. E não só cria. Necessitamos dos homens criativos? Claro que sim, mas o coadjuvante resolve. Por isso, o que está acontecendo de novo não é novidade. O Grêmio joga bonito? Joga. O Palmeiras jogou bonito? Jogou. Mas quem ganha sempre é o Corinthians. E se bobearem, vai acontecer de novo. Se bobearem, vai acontecer de novo. Porque eles começaram, inclusive, com uma umidade maior ainda do que o ano passado. E agora já estão se recompondo e achando que dá. Segunda rodada, como diz o japonês, né, Oscar? 6 pontos. É o único. O único fez 6 pontos. Oscar, aliás, os dois também, os três, né, trabalharam no Japão. Os dois como treinadores e o Miller como jogador do Kashiwa Reysol, o Zé Sérgio de técnico. Oscar, ontem eu vi uma foto, eu não lembrava disso, quando o Tele Santana queria que você fosse o Muricy. Ele te colocou como auxiliar técnico, viu o arquivo do Altair Ramos, não lembrava desse detalhe, você não gostou desse detalhe, mas conhece futebol pra caramba. E aí, Oscar? Na verdade, o Tele me convidou, de fato, ele, pessoalmente, me convidou para ficar de auxiliar dele, porque ele ia parar de trabalhar. Então, anunciou por diversas vezes. Mas o que acontecia? O time era campeão e ele... Ficava. Ele seguia. Seguia. Aí foi que nós estávamos trabalhando e no início do começo da temporada, teve uma oportunidade de eu ir para a Arábia Saudita, um convite, e eu acabei. Né, legal, você foi seguir sua vida. E aí o Muricy que se encaixou no meu lugar. Legal. Por sorte dele, né? Lógico. Claro. E esse Corinthians? Então, o que o Leão falou é verdade. Eu acho que o Corinthians é um time bem regular, né?
Eu até destacaria, que eu falo sempre, a defesa do Corinthians é muito boa, principalmente o miolo de zaga, mas eu acho que tem um jogador que eu gosto muito, não pelo que, vamos dizer, tanto do futebol que ele joga, mas pelo futebol, pela forma que ele ajuda o time em campo, que é o Romero, entendeu? Ele joga, ele não deixa o adversário jogar, então ele tem uma função muito importante no time, né? Embora todos os outros também tenham, mas é um time regular que sabe que, como nós conversamos antes aqui, que o campeonato brasileiro de pontos corridos se ganha logo no início do primeiro turno. O cara menos avisado, Vanderlei Miller e amigos, ele olha assim, pô, esse cara falando de miolo de zaga, quem é ele para falar de miolo de zaga? Gente, o que o Oscar jogava, vocês não fazem ideia. Eu ficava atrás do gol, como o Vanderlei ficava, o Chico. Sabe essas bolas cruzadas que os caras sofrem pra caramba? Ele e o Dario, quando ia começar a bola parada, eles já combinavam para quem eles iam passar, por qual dos pontos ia sair. Se era o Paulo Sérgio, se era o Zé Sérgio. Por que eles iam tirar a bola era certeza. O problema só era saber para que lado ia. Certo, Vanderlei? Era incrível. Jogavam pra caramba, um negócio espetacular. A dupla de zaga, Oscar e Amaral na Copa de 78, meu Deus do céu. Quer dizer, sabe tudo de bola, é um negócio sensacional. Miller e o Corinthians, boa noite. Boa noite, Flavito. O Corinthians, a dinâmica de jogo é sempre a mesma. Como o Leão disse, um time muito regular, um time que não inventa e joga objetivo, né? Aí todo mundo sabe como o Romero joga, como o Cleison joga, como o Rodriguinho se movimenta, mas a movimentação deles na direção certa sempre dá sucesso. Então acho que o treinador, que é muito bom, e nós sabemos que o Carille é um cara muito humilde, um cara muito simples, e importante que a gente conversava aqui, Oscar, sobre o Cilinho. O que ele falava pra gente, a gente acreditava no que ele falava. Como está o Cilinho, por falar nisso? Que ele teve um AVC, né? Está internado no Hospital Unicamp, em Campinas. Tem alguma chance dele de se recuperar? Tem. O estado não é legal. Parece que o estado dele é bem grave, né? Eu estava falando com o Oscar, inclusive, essa semana eu vou visitá-lo, né? Porque eu sou o que sou hoje por conta do Cilinho, né? Ele acreditou em mim. Ele desfez, né? Ele não quis o Renato Pemucho e acreditou no meu futebol. Então, merece minha visita essa semana ao Cilinho. Eu acho que o Carille é o melhor treinador do Brasil por conta disso, Fabito, porque ele faz hoje ele tem peças de reposição no banco, o Sheik, às vezes o Sheik joga pelo aberto, joga lá na frente e consegue jogar. O Sheik estava na Ponte Preta no passado, foi artilheiro do time, voltou para o Corinthians e consegue jogar, mesmo com 30 e poucos anos, jogar muito bem, não todo o tempo, mas pelo menos meio tempo ele joga muito bem. E aquilo que eu sempre falei, né? O Balbuena é um jogador. Se ele fosse brasileiro, teria uma vaga na seleção brasileira. Concorda, Oscar? Você que é especialista demais nessa matéria? Eu concordo. Um belo zagueiro, também não inventa, conhece bem a posição, sim. É porque ele jogava como o Oscar, o Balbuena. Joga como o Oscar jogava. E uma coisa interessante, o Leão jogou com o Luiz Pereira, que foi um grandíssimo zagueiro também, né? E ele sempre fala que foi o melhor. Na minha geração foi o melhor, foi o Oscar e o Dario, porque eles cabeceavam, não perdiam uma de cabeça, até porque se posicionavam muito bem. Incrível. E quando a bola vinha de tiro de meta do adversário, Flávio, eles cabeceavam, mas não cabeceavam de qualquer jeito, cabeceavam pro companheiro, sempre, ele e o Dario Pereira. Impressionante. Fala, Leão. Para falar dos dois, fica fácil para mim. Porque eu joguei com os dois na seleção brasileira. Joguei muito atrás do Oscar. Enchi a cabeça dele toda hora. Antes, durante e depois da partida. Então nós temos várias passagens juntas. Eu digo sempre, o Luiz Pereira era atrevido, era ambicioso, saía para o ataque, até certo ponto irresponsável, e nós discutíamos no túnel e tal. O Oscar é aquele mais conservador, aquele mais rebatedor, aquele que você sabe o lugar onde ele vai estar na hora que precisa. Cruzamento lateral, bem posicionado, frontal, então nem se fala. Inclusive nós temos algumas passagens, nós fomos jogar em seleção brasileira, fomos jogar contra a Argentina. Falei, Oscar, tá vendo aquele cara lá? Vamos chegar no lucro porque ele está com um problema aqui. Tá? Então nós sempre... Então, deu tão certo o Oscar em todos os times, incluso a seleção brasileira, que eu falo sempre, o Luiz Pereira excedia e às vezes a gente gosta de pessoas independentes. Mas o Oscar, pós maneiras de jogar diferente, ele foi o melhor back central que eu joguei atrás. E pude ter o prazer de comandá-lo.
E aquela coisinha do canto ali, para quem não sabe, era um menino irreverente, chatinho, mas que nós já sabíamos que o sucesso era A gente era companheiro de quarto, inclusive. companheiro de quarto. Você só gostava da Madonna, meu Deus do céu. Então, Moleque, né? a fotografia da Madonna na parede. É verdade. Não aguento isso não, militar. Se a sua mulher entra no quarto e fala, o que está acontecendo? Não, mas naquele quarto não dava para entrar. Não. Mas ele, Careca e N pessoas, jogadores, safra maravilhosa. Uma safra maravilhosa. Mas eu tenho um apreço muito grande por essa geração, nossa, e eu estava quase me retirando e chegando a molecada. E a molecada era muito folgada, mas muito boa. Muito boa. Ô, Vanderlei, e esse Corinthians? Vou deixar o Chico pelo final, por motivos óbvios. Os últimos serão os primeiros e já estão. Chico, tá sem moral, Chico. Não tá não, ele tá mascarado, porque ele só fala no final, né? Até porque o Luciano Pavarotti sempre Canta no final. Acabei de falar pra ele. O que eu queria dizer é o seguinte... Eu vou puxar um tom alto. É isso. O que eu queria dizer é o seguinte, o Chico ainda está emocionado pelos 4-0 e tem que tomar um fôlego para poder falar. Eu queria só registrar que é um time comprometido, queria colocar essa palavra que vocês falaram tanto aí, é um time comprometido, isso é extremamente importante em qualquer atividade, em qualquer função, em qualquer grupo, né? Além do que eles ressaltaram corretamente, queria dizer que essa é a palavrinha-chave que faz qualquer técnico suspirar de alegria quando tem um grupo comprometido, aquele cara que pensa primeiro na equipe, depois no time. É o cara que não é só da boca para fora, eu quero ganhar mesmo, porque eu quero que o time ganhe. Se eu for coadjuvante ainda sem com pouco brilho, ainda assim é legal, porque eu estou na foto, eu estou no grupo, meu time é vencedor. Né? Então, isso é fundamental. E olha, o Oscar citou o Romero, que é um cara que não pode ser considerado o Suárez. Né? Não pode ser considerado um talento dos sonhos. Infelizmente não, né? Gostaria que ele fosse não, mas não é. Diz que ele morde igual. Mas olha, gente, ele tomou tanto cacete jogando pelo Corinthians. Fizeram até matérias de quando o técnico Romero vem aquecer para você entrar, nego mostrava o rosto de torcedores que ficavam próximos do banco de reserva, né, Chico? Com a mão, meu Deus, não, o Romero não. Professor, o Romero não. Por favor, o Romero não. Era assim que funcionava. E ele foi ganhando o espaço dele com essa aplicação, com esse esforço. Um cara trabalhador. Trabalhador. Não é o Messi, mas é realmente um cara... E ele é um reflexo do grupo. O grupo todo do Corinthians é um grupo muito comprometido. Então eu acho que isso tem um peso extremamente importante nessa caminhada do Corinthians. Olha, é uma receita, um pacote de pontos, um estoque de pontos no início da competição para ter um pouquinho de fôlego lá no final. E até agora, pelo menos, a receita do Corinthians está perfeitinha. Até agora. Então eu acho que a gente começou agora, claro. Como a gente não tem a antevisão do fato, então pelo fato de estar vivendo a segunda rodada, o Corinthians está caminhando muito bem. É porque tem muito time, né, Vanderlei, Flávio? Que fala, tá começo do campeonato, vamos esperar esse time. Todo mundo, né? Exatamente. Aí chega no final do primeiro turno, começa a lamentar, começa a fazer pacto, parece... Gente, pelo amor de Deus. O próximo jogo do Corinthians é com o Atlético Mineiro e Minas. Se o Corinthians ganhar esse jogo, ele já vai a 9. Aí você já começa, opa, peraí, o que está acontecendo? E aí, Chico, a pergunta da Paulinho, o Corinthians vai só falar que tem time grande que não pensa dessa maneira, a hora que acorda, está lá embaixo. E todo ano está caindo um time grande que nunca caiu, que não esperava cair. Portanto, abra o olho, hein? Abra o olho. E aí, Chico? Olha, Flávio, eu acho que, primeiro, só acrescentando o negócio do Romero, o Romero é um jogador muito aplicado. Verdade. Ele sabe que ele não é tão bom quanto o irmão dele. Né? Que ele é o Ângelo, o Oscar, que é o bom, que é o cara que sabe armar um meio campo, um meia-direita fantástico, faz muitos gols, faz gol de falta. O bom da família é o irmão, né? O irmão gêmeo dele. Eu diria que foi. Essa conversa eu já não, escutei lá em casa, hein? É verdade isso. Essa conversa eu já escutei lá em casa, hein? E você sabe, você com seus irmãos, todos muito bem sucedidos na vida, parabéns, família maravilhosa, bem criada. Seu pai e sua mãe fizeram um trabalho maravilhoso com vocês três, né?
Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu perguntei para ele uma vez lá no Parque São Jorge assim, ô Romero, como é que é você e seu irmão lá, né, quando vocês se encontram? O que ele fala para você, o que você fala para ele? E as mulheres não confundem vocês, né? A sua mulher e a mulher dele. Ele falou assim, a minha mulher dele não, mas nós temos uma avó lá, uma tia, que já tem uma certa idade, que às vezes se atrapalha. Mas eles ficam se aconselhando, eles são muito unidos, um assiste o videotape do outro depois, Legal. Comenta, dá uma... Então, sabe, ele tem berço, sabe? Sabe aquele berço? Dá para notar. Dá para notar que ele tem berço. Isso. Agora, quanto ao Corinthians, é muito cedo para falar qualquer coisa, viu? Não, claro. Tá, Mas essa aqui cedo. que é, Não Chico, dá pra são falar 20 nada. times, só um fez 6 pontos. Não. Chama atenção, né? Eu acho como Apesar você- que tem jogos amanhã, né? Sim. Mas E acho o que ninguém Corinthians- alcança o Corinthians. Não. E o Corinthians tem que pegar agora, entra a Copa do Brasil, né? Pega o Vitória aí no meio da semana, quer dizer, é mais um campeonato. Tá complicado. Mas eu acho que o Carille deu a receita para nós aqui, que ele não vê a hora de passar 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais os da Libertadores e os da Copa do Brasil, para ele poder parar e reinventar o Que time. aí é a Copa, né? Durante Que vem a a Copa. Agora, ele já conseguiu reinventar o Corinthians esse ano, com esse esquema 4-2-4. Então, sem o centroavante. Sem O centroavante. centroavante já vem a mais, porque agora ele disse aqui que, por exemplo, o posicionamento do Rodriguinho vai mudar muito pouco. Vai querer o Rodriguinho dentro da área. Vai mudar muito pouco, não vai tirar o Rodriguinho do posicionamento que ele Ele veio. falou que prefere jogar com... Pé na área, né? Isso. E o Roger foi contratado para isso, né? Vai ser o Mas titular, esse vai ser a o princípio. Eu acho que agora o ano passado era o plano 1. Agora, esse vai ser o plano 2. Sim. Por isso que eles querem um parecido inclusive no tamanho, com o Jô, que era o goleador. Sim. Agora, como ele reinventou por uma necessidade, mas a necessidade faz a inteligência trabalhar. Eu gosto muito disso. E a gente vê grandes equipes formado nas suas bases. Mas não quando estão contratando, quando estão sem dinheiro. Porque volta à base e lá está o segredo. Ô, Leão, você viveu muito isso no Santos. Não foi só no Santos, não. Não, mas no Santos é que foi uma coisa muito marcante, né? No Atlético nós vivemos isso, no esporte nós vivemos isso. Quer dizer, é prazeroso para nós que temos eu diria assim, não é a obrigação, mas o prazer de formar novos jogadores. Vamos ver o que se disse no Só uma coisinha, e eu fiquei muito feliz hoje, quando eu vi não feliz pela contusão, que o Cássio reclamou de uma dor na perna, depois de um choque, e quem estava Walter, se aquecendo né? para entrar? Walter. Legal. E eu fiquei super feliz. Pô, que Deus abençoe, né? Que agora deu muita condição. Eu conversei com ele falou para mim, eu falei, e aí, Walter, como é que tá o negócio aí? Chico, eu passo 3 dias bem, 2 dias ruim, passo um dia ruim, passo 2 dias bem, mas eu sinto ainda, está formando a fibrose no osso. E isso demora um pouco, e é dolorido, mas eu estou treinando, estou arrebentando, e se eu puder entrar, eu vou entrar. Muito e legal. hoje ele estava preparado para entrar no lugar do Foi Cássio, legal, eu fiquei foi muito legal. feliz. Foi É legal. sinal que ele está tendo uma evolução rápida. Isso é muito bom. Vamos ver o que se falou no vestiário após mais uma vitória e de goleada do Corinthians. Um resultado assim muito grande mesmo. A gente tem uma preocupação como comissão quando você ganha um jogo grande de uma Libertadores fora, como que é a preparação do teu time para um jogo seguinte, 11 horas da manhã, onde você muda tudo. São detalhezinhos assim que nós nos preocupamos muito. Mas o time teve muita maturidade, rodar a bola, seguramos a pressão do Paraná nos primeiros minutos, que ia ser natural isso. Nós já imaginávamos que ia acontecer isso daí, a gente teve, depois começamos a trabalhar a bola. E os 4 gols que nós fizemos foi de bola trabalhada, de construção, de chegada, de lado oposto, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha tanto e exige dos jogadores. Então sim, eu vou ter que começar a rodar o elenco para que eu tenha força em todos os jogos, né? Então hoje tirei 3, a partir de amanhã a gente começa a pensar para o jogo do Vitória, depois já vem Atlético Mineiro, a gente não vai ter respiro, então a gente vai ter que ser muito inteligente junto com a comissão para tomar as melhores decisões. O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas, para depois a gente medir forças, né? Sei lá, ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. É igual, né? A verdade é que o Corinthians, ele não tem o elenco milionário do Palmeiras, mas ele tem usado 15, 16 jogadores com uma certa frequência. Hoje, por exemplo, o Cleison estava no banco no começo, o Gabriel jogou, fez até gol e tal. Só que, Leão,
Agora o Corinthians tem a Copa do Brasil entrando também, tem Libertadores, tem esse Campeonato Brasileiro e a cobrança de ser o atual campeão. Como é que se trabalha isso? Como é que funciona isso para o treinador? Olha, se fosse outro tipo de grupo, era muito mais difícil. Porque aí chega a vaidade, e a vaidade levanta o nariz enxerga o céu e esquece de olhar a bola. Então joga muito menos daquilo que jogou o ano anterior. O Corinthians não, por ser todos esses que nós já falamos aqui, os elogios, isso é um elogio que nós estamos fazendo. Claro, para o lógico. E para o seu treinador, o seu treinador não só treina, como orienta. E os jogadores não só cumprem, como prestam atenção. Então, isso é muito bom. Então, eu vejo, vou falar novamente do Corinthians, eu vejo um Corinthians muito facilitado nessa conduta de toda hora tem que estar reinventando. Porque lá, não está reinventando, ele está reprogramando. Apenas troca a bateria e dá umas orientações com algumas pessoas que agregam a ele. Não precisa mexer muito. Também ele não tem muito para mexer. Sim. O pouco que ele mexe certo. Então ele cuida para não cometer erros. Porque ele sabe que como comandante, Carille, se ele errar, vai pesar muito, porque todo mundo faz o que ele manda. Ele não tem rebelde no time, ele tem dedicados. Então isso fica mais fácil. E ele falou uma coisa aqui muito legal, que depois ele repetiu hoje. Quando ele teve que tirar o Gabriel, que estava jogando muito bem, isso é opção de cada treinador, não estou dizendo que está certo nem que está errado. Ele explicou o que ele faz. Chamou o Gabriel e falou, eu preciso de um jogador mais alto, porque o meu time é muito baixo. Então eu vou colocar o Ralf. Meio assim, você não está fazendo nada errado, mas você é baixinho. E eu preciso de um cara baixinho, né? Eu preciso de um cara mais alto para esse determinado jogo. E foi explicado, foi entendido, beleza. Hoje o Gabriel entrou e fez gol. E ele falou isso novamente hoje. Exato. Quer dizer, sabe o que acontece, Flávio? É que o jogador de hoje tem uma mentalidade totalmente diferente do que nós tínhamos, eu, Leão, Oscar, antigamente. Por isso que ele fala com o jogador quando vai tirar e quando vai colocar. Eu não concordo muito. De tirar o jogador tem que explicar o que está tirando. Acho que tem que orientar quem está entrando. Essa é a minha opinião. Agora, para o futebol de hoje, o jogador que tem uma mentalidade diferente, eles precisam disso. E é legal. Se você puder levar o grupo assim, por exemplo, o Leão, ele dá dura com luva de pelica. Foi meu treinador no Santos. Muito inteligente, tá? Eu já conhecia ele. O Vanderlei já dá dura diferente. Falando palavrão, etc., aquela coisa toda. Para esse estilo de treinador xingando o jogador hoje, o jogador não aceita. Oscar, o que você pensa? É mais explicar, não explicar? Como é que você trabalha, como é que você gosta da coisa? Eu acho o seguinte, que o treinador teria que, na sua apresentação, ele, na frente do presidente, quem for apresentar para os jogadores, ele deve perguntar para o presidente, naquele momento, qual desses jogadores tem contrato para ser titular. Entendeu? Então, se não tem nenhum que tenha contrato para ser titular, fica fácil a condição do negócio. Verdade. Entendeu? Aí, o time vai vestir a camisa do treinador, porque sabe que a diretoria lá em cima também apoia o seu trabalho. Então, é isso que acontece no Corinthians. O Miller falou que o jogador hoje dificilmente aceita talvez uma imposição, em outras palavras, o que você quis dizer. E esta semana eu estava conversando com um jornalista de uma consulta total, ele é muito inteligente e fica na frente do computador, conversa com todo mundo, recebe informação, e ele conversa muito com um treinador, o Diniz. E eu disse, poxa, o Diniz está num momento onde ele precisa pegar um time grande para começar a voar diferente, com as asas maiores e tudo. Só que eu acho que ele, e eu vi o ano passado ele muito nervoso, eu acho que ele precisava não reciclar, o comportamento agressivo dele, porque tem hora que ele se perde. Então você vê ele discutindo com o jogador, xingando o jogador. Sabe o que esse jornalista me disse? Ele já começou a corrigir. Ele já começou a entender que a filosofia pode ser aplicada de outra maneira também. Tem a hora que você tem que bater de frente, mas a filosofia tem que ser aplicada de outra maneira. Por quê? Porque o mundo mudou, o futebol mudou, as coisas são diferentes. Então eu fiquei muito satisfeito de ouvir isso. Ô Léo, aí onde você está sentado, alguém perguntou, provavelmente o Vanderlei, ô Diniz,
você fez psicologia, que ele é formado em psicologia. Mas ele não gosta muito de falar, não. Então, você fez psicologia para ajudar os seus jogadores, para entender o seu jogador? Falou, não, para cuidar de mim. Ele de início falou, eu preciso me ajeitar. Então, ele falou isso e eu achei legal. Bem dentro disso que você está falando. Sabe o que ele falou? Que eu vi uma entrevista dele também. Nesse último jogo que perguntaram para ele, eu falei assim, não, eu sou treinador de futebol. Eu ganho minha vida como treinador de futebol. Então eu não tenho nada com esse outro lado. Não, eu não gosto de falar isso. É que ele fez uma coisa para ele. Sim, né? claro. Aquele do Bragantino, em termos de comportamento para lidar com o jogador, do Bragantino, ele era assim também, do Bragantino lá, o treinador do Bragantino. Marcelo Veiga? Marcelo Veiga. Ele era igual o Diniz para lidar com o jogador assim, xingando, aquela coisa toda. Quando ele saiu do Bragantino e voltou, já voltou totalmente diferente. Hoje o comportamento dele é totalmente diferente em relação aos jogadores. Se adaptou. Isso. Não, e assim, eu acho que você tem que sentir essa o Miller fez uma observação e o Leão concordou, que é legal, né? Que aqui a gente está vivendo, vocês passaram várias gerações. Claro. E as coisas mudaram e hoje o jovem é diferente. Não é o jogador, é o jovem. Certo? Os caras jovens têm outra cabeça. Você precisa saber trabalhar o jovem. E tem um efeito complicador aí, né? No tempo do Miller, do Oscar e do Leão, embora fossem jogadores top de linha, né? Eles não tinham o staff infernizando. Exatamente. Porque o staff, eu sempre coloco com raríssimas exceções, para não dar problema. E muita coisa ajuda. Mas o staff, quando o jogador vai para o banco, hoje vai para o banco, bota na cabeça dele que é uma grande injustiça, que ele tem que ser titular absoluto. Telefona para o presidente. E mete o bico onde não é chamado. Telefona para o presidente, né, Vanderlei? Telefona para o presidente. Olha, se o seu treinadorzinho não escalar, eu levo para outro lugar. É isso aí. Mas não pode ter uma inversão de valores, né? Acho que o jogador tem que ser cobrado, sim. Claro. Entendeu? Ele tem que ter a disciplina Faz parte. Né, que foi cobrado. Porque senão, né, cada um fazer Claro. do jeito que quer, né, não vai ter um tipo. Então, eu cansei de ver o Cilinho cobrar o Miller. Como é que era a cobrança do Cilinho? Não, então, a cobrança do Cilinho era diferente, era igual do Leão. Então, eu peguei o Leão, peguei o Cilinho, peguei o Filipão, o Vanderlei. Mas o Vanderlei e o Filipão o Leão, você falou pela segunda vez disso. O Leão não é bravo como treinador? Não, absolutamente. Pelo menos. Eu trabalhei com o Leão no Santos. Conversa. É manso. Nossa. Leão é manso. Eu falei para todo mundo e falo. Ele sabe disso, já tem muitos anos que eu falo isso. Um dos melhores treinadores que eu peguei, que eu trabalhei. Porque o Vanderlei é explosivo. O Filipão também. Né? O Cilinho é estilo do Leão. Quer dizer... Então, eu assimilava esses treinadores e para mim era uma coisa normal. O Vanderlei chegava no vestiário, xingava todo mundo, para mim tá tudo certo. Cilinho falava, parece que estou vendo agora. Miller, essa jogada vai dar uma Mercedes na garagem. Legal. Que papo convincente. Não, mas é assim... Porque o bolso é uma parte sensível do corpo. Ou ele falava, né, Miller... É 11 horas, amigo, acorda. Né? É que ele era um treinador revolucionário taticamente. Sem Verdade. E tecnicamente, para ensinar, para fazer exatamente. A bolinha, brincar com aquela bolinha. Ele era muito... Tanto é que a gente chamava ele, ali na resenha de boleiro ali, na concentração, antes era no Morumbi, debaixo da bancada. Os caras lembram, o Leão, o pessoal tudo chamava de profeta. Por quê? Porque ele antevia as coisas. Ele tirava um lateral e colocava um meia. Quantas vezes ele fez isso? Eu dizia assim, caramba, mas ele tirou um lateral, colocou um meia e virou o jogo. E ele falava que ia acontecer mesmo. Ó, eu vou tirar porque eu quero que meu time mais pra frente e eu preciso virar o jogo. Ele dizia pros atacantes, não pisa do meio campo para trás, senão eu tiro e coloco cabeça de bagre. Porque o atacante não tem que defender até o fim, tem que ir até o meio campo. Porque ele tem que se preocupar em explorar o espaço deixado pelo adversário. Então ele tinha a cabeça totalmente diferente. Nós chamávamos, que ele está me comparando com o Cilinho, que para mim é muito bom, porque eu conheci o Cilinho quando eu era goleiro do São José. Eu tinha 14 anos de idade, já era um goleiro profissional. A gente ia jogar contra a Ponte Preta. Nossa Senhora, tem esse tal de treinador, esse tal de Cilinho aí. Ele não sabia nada, eram todos inocentes, né? Então nós começamos a usar uma linguagem um pouco diferente. Por exemplo, eu me lembro de uma coisa que eu falei pro Robinho. O Robinho era um magrinho, perninha, tal, estava começando a disputar.
nós estávamos correndo paralelo ao muro e tinha umas meninas já começando a correr atrás, né? O cara fica bonito, né? Fica bonito. Quando vira jogador de futebol, fica bonito. Fica bonito. Mas mas é o forte, Robinho é ó. bonito. Perninha, a perninha era isso aqui, ó. E aí, correndo ali as meninas, Robinho, você é lindo. Eu, para. Parei o treino. Neguito, vem cá. Tá vendo isso aí? Tudo mentira. Eu não acredito em nada disso. Quer dizer, e foi aquela sensação que é até hoje. Tem que namorar a bola, né? É verdade. O preparador físico do Leão era o Valmir. Nessa Também, Valmir Cruz. Não, o Valmir Cruz, excelente. O Dinho, que eu tinha uma amizade muito boa, ele tinha plena consciência que ele era, vamos dizer, fraco de feição. Pra ser educado. Mas ele fala, Fraco de feição. pra ser educado. Eu nunca vi isso. Então, aí o que ele fazia? Ele pegava, né? Aí tinha essa coisa, né? Ih, como você é lindo. Ele falava, bendita bola. Ele tinha plena consciência que o negócio não é. Poxa vida. Ó, Chico, isso é uma homenagem ao Corinthians. Então, mais uma coisa que eu queria falar, desse esquema aí que eu queria conversar um pouco com o Leão, porque o Leão, meu modo de entender, foi um grande treinador, um estupendo goleiro também, né? Que não se lembra que pegou uma bola maravilhosa que eu vi ele pegar no Pacaembu. Até hoje ele fala, não peguei isso, não me lembro desse lance, eu lembro. O Pelé entrou sozinho na área, fez um gol. Aí o Palmeiras só empatou. Aí o Pelé entrou do mesmo jeito. E esse cara aqui era danado para arriscar. O Pelé bateu no mesmo canto que bateu, ele pulou antes. Aí, na saída de bola, o Ademir da Guia fez 2-1. E vocês ganharam 2-1. E eu estava no Pacaembu. Eu falei, pô, não é possível. Como é que esse cara adivinhou que esse cara o Pelé ia jogar ali, de novo? Ah, então agora eu já sei porque eu peguei aquela bola do Cruyff. É. Porque eu tinha feito com o Pelé. Eu pulei antes também. Não me entra na minha cabeça que você não lembra desse lance, cara. Oscar, você chegou a jogar contra o Pelé? Joguei na despedida do Pelé. Maracanã? 7-4, né? Era o Pelé mesmo, na né? Vila. Ah, teve outra despedida. Você jogou com ele no Cosmos, juntos? Não, ele já tinha parado. Joguei com o Carlos Alberto, o Beckenbauer, né? Vinagre? Cruyff, né? Cruyff também, né? O Cruyff Romerito? estava em outro time. Romerito, Oscar? O Neskins, o Romerito, moramos juntos. Oscar. Ele estava falando assim, ó, eu trabalhei com o Super-Homem, trabalhei com o Batman. Olha os nomes que ele tá falando. Conversinha fraca, né? Posso terminar minha pergunta? Que eu perdi na Desculpa, pergunta claro, aqui. Chico. O João sempre reclama que eu me perco na pergunta. Não é isso, João. É que eu lembro dessas coisas. E eu acho que o telespectador tem direito de saber. Porque era uma época que não vai voltar nunca mais. Não, né? E a gente tinha esse relacionamento que vocês estão vendo aqui diariamente. Né? Diariamente. Pô, os caras estavam, não, Chico, peraí que depois a gente conversa. Aí a gente sentava, conversava, sentava com o Cilinho. O Cilinho falava com vocês com jeito. E com a gente na empresa, então? Falei, não, vamos fazer uma resenha. E aí sentava todo mundo lá Não era atrás. só o Sininho, não, era normal. Minelli. Não. Eu aprendi com o Minelli. Tá louco. Né, do Minelli, o Luxemburgo. Enio Andrade. diferente. Enio Andrade. Nossa, era um negócio Enio Andrade. espetacular. Não, Teresa tava falando- Santana. Teresa Santana quando estava de bom humor. Verdade. Depois, você tinha que... Sem dúvida. Peraí, professor, que eu vou anotar. Guarda na sua cabeça, você é burro, menino. Guarda de cabeça, guarda de cabeça. Ele falava com a gente. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, só uma coisa. Você acha que esse esquema 4-2-4 que o Carille está usando, você acha que ele vai até onde com esse esquema? Você como treinador. Eu vou contrariar um pouco. Eu acho que não é o esquema 4-2-4, o Corinthians. O Corinthians... É sem a bola, né? O Corinthians sem a bola. é uma movimentação e uma transpiração constante que é o preenchimento dos espaços, independente do nome. Como precisa dar uma nomenclatura de números, 4-4-2, 4-3... Antes do jogo Que na verdade o segredo é a movimentação. É a movimentação. E aí é que tá. Agora eu posso fazer E uma como disse pergunta o pra Oscar, você, Chico? Posso só fazer o... o Oscar, isso tudo que eles estão falando é sem a bola, porque com a bola o papo é outro. Aí Ele muda, tem é uma diferente. noção.